Nesta terça-feira, os parlamentares analisaram o projeto dos deputados Carlos Mink e André Ceciliano, que determina que as ocorrências policiais que envolvam instituições religiosas ou seus praticantes e que apresentem indícios de motivação de crime de intolerância religiosa tenham no registro de ocorrência a seguinte observação: indícios de intolerância religiosa. O Instituto de Segurança Pública ficará responsável pelo registro e tratamento das informações que poderão ser divulgadas, por exemplo, em boletins e dados estatísticos. O projeto foi aprovado em segunda discussão e depende da sanção do governador para se tornar lei. Atualmente, uma pessoa é agredida em função da sua religião, consta pedrada. A partir de agora, é obrigado a registrar no boletim de ocorrência como agressão por intolerância religiosa. Mas o Instituto de Segurança Pública é obrigado a fazer a estatística e propor medidas de política pública de prevenção para acabar com esse ódio e com esse massacre inaceitável num país democrático. Muitas das vezes as pessoas são perseguidas, atacadas, até apedrejadas, e aí se chega na delegacia para fazer o registro, o agente ou o delegado ele se nega a registrar porque não tem a intolerância religiosa. Também foi analisado o projeto de lei complementar que regulamenta a criação do Fundo Estadual de Investimentos e Ações de Segurança Pública e Desenvolvimento Social, o FISED. O texto define que os recursos do fundo serão gerenciados por um conselho formado por integrantes do governo, como secretário de Segurança, representantes do Tribunal de Justiça, Alerj, Ministério Público e da sociedade civil. 25% dos recursos do fundo serão destinados a projetos sociais associados ao FISED. As receitas devem ser compostas por 5% da arrecadação dos royalties e participações especiais dos contratos de exploração do pré-sal, que atualmente são destinados ao FECAM. Os deputados conseguiram incluir na proposta emendas que aumentam a transparência na utilização das verbas e garantiram a presença de membros da Defensoria Pública e da Procuradoria-Geral do Estado no Conselho Consultivo. O artigo 6º do projeto original também foi retirado a partir de um acordo feito na reunião de líderes. Ao todo, 29 emendas foram acolhidas e o texto substitutivo foi aprovado. Ele tinha um artigo, que era o artigo 6º, que dizia que o investimento desse dinheiro feito em saúde e educação, sem precisar onde, abateria do mínimo constitucional da saúde e da educação. Isso é muito grave, no nosso entendimento é inconstitucional. A questão de segurança pública não é só um problema de polícia ou da polícia. Ele envolve todo o arcabouço social das comunidades e você carimbar 25% para o desenvolvimento social também é dar uma resposta à sociedade. Também foi analisada a proposta de emenda constitucional que altera a forma dos repasses de recursos para a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ, a UENF e a UESO. A PEC determina que a dotação orçamentária deverá ser transferida mensalmente em duodécimos, como já acontece com o orçamento dos poderes legislativo e judiciário. A mudança será feita de forma escalonada: 25% em 2018, 50% em 2019, até alcançar 100% em 2020. A proposta dos deputados Bruno Dauaire, Luiz Paulo, Conte Bittencourt, Valdec Carneiro, Geraldo Pudim, Gilberto Palmares, Dr. Julianelli, Paulo Ramos, Anderson Nogueira, Zeidan, Carlos Mink, Tia Ju, Carlos Osório, Nivaldo Mulim, Tio Carlos e dos deputados licenciados Pedro Fernandes e Jorge Felipe Neto foi aprovada em primeira discussão e retorna a pauta para outra votação na próxima quinta-feira. A autonomia acadêmica e administrativa não era suficiente para manter o parque universitário, científico, tecnológico, garantir a inovação no estado do Rio de Janeiro. Então hoje nós estamos comemorando, não é uma vitória plena, nosso desejo era autonomia integral financeira a partir de 18, mas é uma vitória que eu reputo histórica para a inteligência do Rio de Janeiro e a garantia da força das nossas universidades aí no nosso desenvolvimento. Foi uma construção de todos os parlamentares da Assembleia Legislativa, do líder do governo, do líder do PMDB e do próprio governador. Então a gente quer agradecer aos parlamentares, né, e ao governo, porque
No final é o governador, né, 2018 e o próximo governador 19 e 20 que vai dar essa autonomia. Não vamos deixar de impactar neste governo, porque não seria honesto da parte do governo jogar todo o ônus para o governo futuro. Então nós começamos com o escalonamento de 25% e avançamos em 2 anos do governo seguinte. Acho que isso é uma boa solução e a universidade certamente, as universidades, né, o ENF, o ESO e o ERJ terão um futuro aí assegurado em função desse avanço. O Rio de Janeiro pode ter uma política estadual de busca de pessoas desaparecidas. O objetivo é procurar e localizar qualquer pessoa que tenha sumido em circunstâncias consideradas anormais. Para isso, devem ser desenvolvidos, por exemplo, programas e ações de inteligência articulados com instituições públicas e unidades policiais, pesquisas científicas e tecnológicas que ajudem na elucidação dos fatos, sistemas de informação, transferência de dados e comunicação. Caso a pessoa desaparecida seja encontrada, deverão ser tomadas providências para a divulgação das informações em todos os meios de comunicação. A proposta dos deputados Aqueu Teixeira e Jorge Pisciani foi aprovada e segue para a sanção ou veto do governador. Nós temos diversos órgãos que atuam com a criança, com o adolescente e com a pessoa desaparecida, criam um sistema de informações para que esses órgãos possam ter a troca dessas informações. Entendendo aí o Conselho Tutelar, a Polícia Judiciária, Instituto Médico Legal, os hospitais públicos. Então é muito importante que a gente tenha essa rede bem estruturada e com isso facilita a busca da pessoa desaparecida. E o deputado Carlos Macedo quer criar uma semana de conscientização do uso do filtro solar e divulgação das doenças causadas pela exposição excessiva aos raios solares. A data será comemorada sempre na semana do dia 22 de setembro. A matéria foi aprovada em segunda discussão e pode virar lei. O protetor solar, ele previne várias doenças de pele, mas sobretudo o problema do câncer, que é um caso grave e que tem causado fatalidades aí. Como você bem colocou, o nosso estado está muito predisposto a isso, é praia, enfim. Então, mesmo que não seja na praia, mas no dia a dia, o uso do protetor solar é importante para prevenir, sobretudo contra o câncer. Já a deputada Márcia Giovanni quer criar o programa de prevenção ao assédio nos transportes coletivos, públicos e privados. O objetivo é coibir situações de abuso e constrangimentos, incentivar as denúncias de violência sexual e prevenir outros casos de violência como os assaltos. As empresas concessionárias serão obrigadas a colocar cartazes nos transportes, estações e terminais com informações para que as vítimas registrem as ocorrências. O projeto foi aprovado e segue para análise do governador. As mulheres não podem perder esse direito de ir e vir, né? Então a gente precisa ter essa orientação, ter essa preocupação com as mulheres que sofrem esse abuso dentro do transporte público. O transporte é público, né? Mas o corpo da mulher não. A lei que proíbe a comercialização de produtos que colaborem para a obesidade infantil nas cantinas e estabelecimentos similares nas escolas do estado pode ser alterada. O deputado Luiz Martins quer incluir no texto a obrigatoriedade da orientação de um profissional formado em nutrição que se responsabilize pela análise técnica dos alimentos e do cardápio. O texto foi aprovado em segunda discussão. Cada cantina da escola pública ou privada tem que ter um nutricionista, porque nós estamos vendo as nossas crianças sendo induzidas a comer lixo. E aí a gente tem a questão da obesidade infantil. O deputado Átila Nunes quer mudar a lei que determina a inclusão do tipo sanguíneo nas carteiras de identidade e de habilitação expedidas no estado. O parlamentar propõe que também seja incluída a anotação do uso de marca-passo cardíaco pelo titular do documento. A matéria foi aprovada. O marca-passo ele é interessante porque ele cria constrangimentos para quem tem o marca-passo. Por exemplo, um alarme de aeroporto, você passa naquela, né, que detecta equipamentos. E eu vi outro dia um senhor que estava com isso, ele tinha o marca-passo e tocava o alarme, e ele não tinha como comprovar que tinha o marca-passo. Então tem que constar, não só por isso, por várias razões.
no caso do infarto, alguma coisa que você tem um marca-passo. E tem que só a carteira de identidade. Num acidente, a primeira coisa é você pegar uma carteira de identidade. E ali tem que constar quais são os seus problemas de saúde mais graves. E a deputada Cidinha Campos quer alterar a lei que obriga as empresas de telefonia a manterem um cadastro de clientes que se manifestem contrários ao recebimento de ofertas para comercialização de produtos ou serviços. A parlamentar determina que as companhias que descumprirem a norma devem ser punidas com o pagamento de multas de acordo com as regras do Código de Defesa do Consumidor. O projeto foi aprovado em segunda discussão. Aumentando a quantia que eles têm que pagar de multa para que eles parem de encher o saco da gente. Já o deputado Geraldo Pudim quer estabelecer as regras para a criação no município do Rio do Museu da Escravidão Negra no Brasil. O projeto determina que o museu terá como objetivos criar um espaço para auxiliar as escolas no ensino sobre a história e a cultura afro-brasileira, divulgar a contribuição dos afrodescendentes para o desenvolvimento do Estado, estimular o estudo dos hábitos e costumes dessa população, tornando-se um centro de referência e servir como espaço para a expressão e manifestação cultural do povo negro. O governo do estado poderá destinar recursos próprios ou firmar convênios com órgãos públicos, estaduais e federais, além de instituições sem fins lucrativos, para criar o museu. O texto foi aprovado e pode virar lei. O projeto original, ele era o Museu da Escravidão, né? E por emenda que nós aceitamos, ele foi transformado para o Museu Afro-Brasileiro. Agora, o objetivo principal nosso é que a gente possa ter a oportunidade de contar para os brasileiros e a nossa geração e as futuras gerações a história da escravidão negra no Brasil. Aqui no Cais do Valongo, chegaram mais de 3 milhões de escravos aqui no Rio de Janeiro. E muitas pessoas não conhecem essa história, que é uma história riquíssima, mas de muita dor, de muito sofrimento, mas, acima de tudo, de pessoas que ajudaram a construir o Brasil. Informações dos cursos de educação básica e de formação inicial e continuada da FAETEC podem passar a fazer parte de um relatório anual apresentado à Comissão de Educação da Alerj pela Secretaria Estadual de Educação. O projeto do deputado Conte Bittencourt, que altera a Lei de Responsabilidade Educacional do Estado, foi aprovado. A lei que regulamenta a oferta de serviços por telefone pode ser alterada. A ideia do deputado Átila Nunes é ampliar o alcance da regra também para o serviço de telemarketing, para que os consumidores que não estiverem nas listas de privacidade não sejam incomodados em horários de repouso, finais de semana e feriados. A proposta foi aprovada em segunda discussão. Eles não respeitam mais nem horário, sábado, domingo, e ligam. Então, o que a gente quer fazer é um cadastro seguinte: quem quiser receber, autoriza. Quem não quiser receber ligação, simplesmente não fala nada. O Estatuto dos Policiais Militares do Estado também pode sofrer mudanças. O deputado Rafael Pisciani quer exigir que os oficiais da corporação sejam formados em direito. Para que os candidatos façam o curso de formação de oficiais, também será necessário apresentar o título de bacharel na carreira. A matéria aprovada depende da sanção do governador para se tornar lei. O governo do estado, através do Detran, poderá receber o pagamento de multas de trânsito com cartões de crédito e débito à vista ou em parcelas mensais. O texto dos deputados Wanderson Nogueira e Paulo Melo foi aprovado em segunda discussão. O estado que sofre uma crise de arrecadação e que dificilmente receberá essas multas de trânsito sem uma facilidade para o contribuinte, que pode assim sanar seus problemas e inclusive dividir em parcelas através do cartão de crédito. Outro projeto do deputado Átila Nunes na pauta regulamenta a utilização de equipamentos e vestimentas de proteção individual pelos profissionais da área da saúde. O texto define que este tipo de equipamento só pode ser usado no ambiente de trabalho, sendo proibida a circulação externa ao local de atendimento. Caberá à Secretaria Estadual de Saúde a realização de campanhas de conscientização e educação sobre os riscos biológicos e de infecções. O texto recebeu 2 emendas e retornou às comissões.
As escolas do estado podem ganhar o programa Alimentação para Todos. A ideia é incluir na merenda escolar uma alimentação especial para crianças com doenças que exijam dieta diferenciada em função de alguma deficiência ou enfermidade. O projeto, também do deputado Átila Nunes, foi aprovado em primeira discussão. Uma criança até 4 anos de idade, ela tem contato com cerca de 45 milhões de palavras. Uma criança normal de classe média. Uma criança pobre, sem recursos, mal alimentada, ela consegue ter contato com 12 milhões de palavras. Quer dizer, ela tem quase um terço. Quando ela chega aos 8 anos de idade, o vocábulo de uma criança dessa, de 8 anos, de classe média, ela já tem um vocabulário de 12 mil palavras. E uma criança que não teve alimentação, não teve chance na vida, que vem de um lar muito pobre, de pobreza absoluta, conhece no máximo 4 mil palavras. Então vamos investir maciçamente na criança. E a deputada Tia Ju quer autorizar o Estado a oferecer o programa de aplicação da ginástica terapêutica e preventiva Liangong nas escolas. A atividade é usada especialmente para o tratamento de lesão por esforço repetitivo, ALER. O texto foi aprovado em primeira e retorna em segunda discussão. Nós temos visto muitas pessoas sofrerem com ALER por conta dos movimentos repetitivos. Essa terapia ela vem ajudar no tratamento dessa doença e também aos idosos. As pessoas que chegam à terceira idade, seja pela idade, seja pela repetição de atos, posturas na hora de dormir, de levantar, de sentar, acabam tendo lesões. E essa terapia vem tratar e corrigir, prevenir esse tipo de lesão. O governo pode ser proibido de contratar empresas prestadoras de serviços, concessionárias, organizações sociais e outros fornecedores de produtos ou serviços para substituir vagas decorrentes da suspensão de contratos por motivo de inadimplência do Estado por período superior a 60 dias. A regra vai valer para os contratos com prazo maior do que 180 dias. A troca das empresas só poderá ser feita após a quitação do débito do Estado. O projeto do deputado Milton Rangel foi aprovado em primeira discussão. Se tornou um ciclo vicioso. Hoje nós temos as pessoas fazendo um trabalho, não recebendo pelo trabalho que fazem, as empresas não recebendo pelo produto que entregam, e aí vão à bancarrota, são quebradas, financeiramente quebradas, e não conseguem sequer pagar os seus funcionários. E o governo vai e contrata uma insubstituição e, em vez de priorizar o pagamento daquela que está quebrando, ele prioriza o pagamento da nova contratada. E isso se torna um ciclo vicioso. Esse projeto quer acabar com isso. E a deputada enfermeira Rejane quer criar o programa de conscientização, combate e prevenção contra a violência aos profissionais nas unidades de saúde públicas e particulares. A proposta foi aprovada. Ele sofre a violência porque quando a população chega para ser atendida, às vezes está faltando material, está faltando funcionário, o médico não foi. Tem diversos problemas que acontecem. E aquelas pessoas que estão ali, que a gente chama os profissionais que estão no front, eles estão na frente do atendimento, são funcionários administrativos e também os funcionários da enfermagem. Esses são os mais agredidos, inclusive fisicamente. As equipes da Estratégia de Saúde da Família podem passar a contar com fisioterapeutas. A matéria da ex-deputada Ana Paula Rechuan foi aprovada em primeira discussão e retorna a pauta para outra votação. Já o deputado André Siciliano quer alterar a lei que determina que a cobrança de dívidas não pode provocar constrangimento aos consumidores. O parlamentar quer incluir no texto a proibição de qualquer ligação para telefones de terceiros, mesmo que o contato tenha sido fornecido pelo cliente. A proposta foi aprovada. Na verdade, muitas das vezes, quando o consumidor se dirige a uma loja de departamento, uma loja de eletrodoméstico, que faz uma compra, como tem sempre referência, dá nome de pessoas próximas, e muitas das vezes também deixa nesses locais telefone de pessoas conhecidas. E quando por acaso atrasa, tem algum problema no pagamento, essas empresas de cobranças que se especializaram em cobrança, eles constrangem muito
né, não só o consumidor, mas também os familiares, ligando insistentemente qualquer hora do dia para a cobrança. O Estado pode ter uma campanha de esclarecimento, divulgação e incentivo à doação de medula óssea. O projeto do deputado Samuel Malafaia foi aprovado em primeira e retorna em segunda discussão. 2 projetos de resolução que passaram pelo primeiro dia de discussão na Alerj tratam do reconhecimento de calamidade pública dos municípios fluminenses. As propostas dos deputados André Siciliano e Luiz Paulo alteram o regimento interno da Alerj ao determinar que a decretação de calamidade pública por prefeitos fluminenses deverá ser aprovada pelo plenário. De acordo com um dos projetos, o prefeito deverá enviar requerimento à Alerj com dados que comprovem a situação. Os projetos retornam nesta quarta-feira para o segundo dia de discussão. Ele precisa ser, as emendas discutidas 3 dias. Então, acredito que se discutiu o primeiro dia hoje, quarta-feira o segundo e na quinta-feira o terceiro. Mas, infelizmente, não vota o final esse ano, a não ser que tenha algum extraordinário que é pouco provável. Então a decisão final ficará possivelmente para depois do dia 2 de fevereiro. Foi aprovada a prorrogação por mais 90 dias do funcionamento da comissão especial que discute as questões e demandas da linha de Saracuruna a Gramacho e a baldeação que o governo do estado pretende implementar na estação de Gramacho. O projeto dos deputados Valdec Carneiro e Bruno Dauaire, que estabelece normas para o funcionamento das instituições de longa permanência dos idosos, os asilos, foi aprovado. Os locais deverão oferecer profissionais capacitados que atendam às diferentes modalidades. O texto segue para análise do governador. Isso foi feito com base num diálogo muito intenso com as entidades, com os abrigos, com os movimentos sociais das pessoas idosas no Rio de Janeiro, com o Conselho Estadual da Pessoa Idosa, ao longo de 5 ou 6 audiências públicas na Comissão da Infância, do Adolescente e do Idoso. Então, é uma tessitura coletiva. Também foi aprovado o projeto do deputado Luiz Martins, que garante o fornecimento de serviços públicos essenciais de abastecimento de água, energia elétrica e captação e tratamento de esgoto para consumidores que estão desempregados. O texto estabelece que, para usufruir do benefício, a pessoa desempregada deve comprovar ser a responsável pelo sustento da família e ter perdido o emprego há no mínimo 1 mês e no máximo 6 meses. A proposta foi aprovada. Eu acho que a gente vive um momento muito difícil, com mais de 13 milhões e 400 mil desempregados no país. O número é muito grande no estado do Rio de Janeiro. Eu acho que mais do que justo, quem tem tarifa social, que tem uma renda, até 1 salário mínimo, 2 salários mínimos, ser postergado o pagamento dele. Porque você pode contar a conta d'água dele, cortar a água, cortar a energia, que às vezes é para o trabalho dele. A energia hoje é fundamental, assim como a água. Então, fazendo justiça é o papel do Estado, dando amparo ao cidadão que ficou desempregado momentaneamente. Os deputados Lucinha, Márcio Canella e o ex-deputado Vaguinho pretendem criar uma política estadual de aquisição de alimentos da agricultura familiar. O projeto propõe que parte das compras alimentares feita pelo governo seja de agricultores familiares tradicionais. O projeto foi aprovado em primeira discussão. Vai dar possibilidade dos pequenos produtores, através de cooperativas, poderem produzir em escala maior. Esses produtos vão ser consumidos pelas escolas, pela parte da área da saúde do Estado, como também do sistema prisional. O deputado Zaqueu Teixeira quer criar uma política estadual de prevenção e tratamento dos transtornos associado ao consumo de álcool e outras drogas, com foco no atendimento a crianças e adolescentes. Entre as ações previstas no texto está a ampliação do acesso aos centros de assistência psicossocial, implantação de leitos para desintoxicar dependentes químicos e a capacitação dos profissionais da atenção básica. O texto recebeu 7 emendas e retornou às comissões. Estruturar uma rede em que você tem uma rede de proteção, a rede do CAPS-AD, de forma que todos os municípios sejam organizados, que ofertem o serviço, que possa haver locais de internação para os casos indicados pelo CAPS-AD, para internação, para desintoxicação.
Então é importante que essa rede seja estruturada e por isso fizemos o projeto, criando esse programa para que possa acudir as famílias que se deparam com o problema do álcool e das drogas. Foi aprovado o projeto do deputado Anderson Nogueira, que cria o programa de logística reversa de resíduo eletrônico. Os prédios de órgãos do Estado deverão disponibilizar recipientes de coleta de produtos eletrônicos, pilhas, baterias e lâmpadas fluorescentes. Abre a possibilidade para que a gente possa ter uma política também de conscientização, de cultura, né, inserir essa cultura, e é um projeto que, inclusive, eu sou coautor, porque a autoria original é de um parlamentar juvenil. Pessoas com diferentes deficiências que usam o cão de assistência ou cão de inclusão têm o direito de ingressar e permanecer com o animal em todos os locais públicos ou privados de uso coletivo. O projeto da deputada Cidinha Campos foi aprovado em primeira discussão. Poucos conhecem o cão de assistência, que ajuda o deficiente físico. Ele responde a 50 comandos ajudando o deficiente físico. E o outro é o cão que para deficientes auditivos. Esse parece mais inteligente que o outro ainda, porque ele responde a 70 comandos. Cortes de carne bovina, como filé mignon, picanha e baby beef, poderão ser excluídos da cesta básica do Estado. O projeto da deputada Marta Rocha e do deputado Luiz Paulo altera a lei que regulamenta os produtos que compõem a cesta. A medida tem o objetivo de evitar isenções fiscais para as carnes nobres. O projeto foi aprovado em primeira discussão. As denominadas carnes nobres, elas não são adquiridas pela população mais carente, né? Então, por que manter essas carnes na cesta básica? O que a gente pretende é, ao retirar essas carnes, né, nós não vamos estar atingindo o pobre nem dizendo que o pobre não pode comprar. Claro que pode. O que nós estamos querendo é retirar da cesta básica, retirar a isenção fiscal para que o Estado possa cada vez mais arrecadar e enfrentar essa grave crise financeira que assola o Estado do Rio de Janeiro. Boates, clubes e estabelecimentos similares podem ser impedidos de fazer a cobrança dos clientes através de comandas e cartões de consumo. O deputado Renato Cozzolino quer evitar situações de aglomeração que impeçam a saída do local de forma rápida e segura. O projeto foi aprovado. A deputada Fatinha quer proibir estabelecimentos bancários, instituições financeiras e de crédito de cobrarem juros de mora sobre títulos, faturas ou boletos que o vencimento seja sábado, domingo ou feriados estaduais e municipais. O não cumprimento da lei vai gerar multas com base no Código de Defesa do Consumidor. O projeto foi aprovado. Estou muito feliz com a aprovação hoje dessa mensagem importantíssima para todos os cidadãos do Rio de Janeiro, que às vezes, quando vinha a cobrança, e eles cobravam juros no boleto. Então, eu estou muito feliz com a aprovação hoje dessa lei. Prédios que pertencem a pessoas jurídicas de direito privado, com faturamento bruto superior a R$100 milhões por ano, deverão estar conectados à rede de coleta e tratamento de esgoto. A medida proposta pelo deputado Figueiredo foi aprovada em primeira discussão. Servidores públicos dos poderes executivo, legislativo e judiciário, aprovados em concursos públicos de provas e títulos e empossados, podem ter licença para realizarem doação de sangue. A proposta do deputado Paulo Ramos altera a lei sobre a criação de licença para a doação de sangue no serviço público estadual. O deputado Dica quer estabelecer normas para a destinação final dos cilindros que armazenam gás natural veicular e estão com prazo de validade vencido ou foram reprovados no teste de requalificação. O texto responsabiliza o fabricante pelo recolhimento e destinação final dos cilindros. O projeto recebeu 3 emendas e retornou às comissões. Motoristas infratores que estão com processos administrativos ou judiciais de defesa podem não ter a Carteira Nacional de Habilitação bloqueada. A proposta do deputado Carlos Osório pretende não punir os motoristas enquanto estão exercendo o direito de defesa.
O projeto foi aprovado em primeira discussão. Também foi aprovado o projeto do deputado Gilberto Palmares, que exige que toda pessoa que ingressar no sistema prisional seja submetida a exame de saúde para detectar doenças como tuberculose, HIV e outras doenças infecto-contagiosas. O projeto foi aprovado em primeira discussão e retorna a pauta para outra votação. Vários segmentos que trabalham com a população presa, como a Defensoria Pública, vêm reivindicando esse tipo de projeto que é simples. Alguém, quando vai para o sistema prisional, ser antes ser submetido a um exame de saúde. Há muitas doenças que são contraídas na prisão, como por exemplo tuberculose, e às vezes a polêmica, se ele já foi para lá com a doença, com a tuberculose, ou se ele adquiriu dentro da prisão.